Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Portanto, já anotem aí porque nossos encontros estão marcados todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas 85,7 e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E a nossa convidada de hoje já chegou, especialíssima, recebo com muito carinho, doutora Kátia Haranaka. Ela é médica, cirurgiã plástica, com profundo conhecimento do ser humano. E olha que conhecer o ser humano não é para qualquer um. Muito bom dia, seja bem-vinda, doutora. Gustavo me chama como doutora. Nós nos conhecemos quase desde 1990 e alguma coisa. 97, né? Quase por ali. Eu comecei a minha medicina, a cirurgia plástica em 96. Foi logo então, na sequência. Temos 29 anos. Durante muitos anos, ela teve um espaço fixo no circuito fechado, e falava de saúde. E sempre falava de assuntos polêmicos já na época. Já na época me achavam que eu era radical demais, porque eu falava mal do leite e do álcool. Exatamente. Né? Hoje já até é mais comum o assunto. Hoje né? já tem tanta ciência comprovando os malefícios dessa proteína tão grande que... E o álcool também, né? Sim, claro. Em 87, considerado carcinogênico, quer dizer, contra fatos não tem argumentos, e quando a gente orienta as pessoas a pararem de consumir alimentos que realmente nós sabemos que inflamam a nossa mucosa intestinal, e se inflama a mucosa intestinal vai inflamar o cérebro. Sim. Aí as pessoas hoje procuram mais saúde, né, Gustavo? O tempo diz tudo, não é isso? Olha você como tá lindo. Faz tempo que eu não vejo o Gustavo. Tá maravilhoso. Kátia, você mais do que cirurgiã plástica, especialista em pele, você sempre se preocupou, teve essa atenção em cuidar da saúde do paciente de uma forma mais abrangente. Sempre foi essa a filosofia sua. E analisando, por consequência, o estilo de vida de cada pessoa, não é isso? Exatamente, Gustavo. Olha, eu sempre me baseio por mim. Eu digo assim, se eu, Kátia, consigo fazer, as pessoas também conseguem, mas elas não têm o conhecimento. Então, o que falta na maior parte das pessoas não é preguiça, não é não querer fazer, mas não ter o conhecimento. Não dá a devida importância. Isso, em um alimento que às vezes a gente acha que é algo só gostoso e saudável, mas na verdade não é gostoso, mas não é saudável. Sim. Então, na medida da evolução da indústria alimentícia, a gente percebeu isso, né? Muito se tirou da comida de verdade, da comida da natureza, de Deus, do arroz, feijão, da carne, da salada, da fruta. Se chegou a falar mal da fruta para falar que isso era um carboidrato ruim, para colocar o modismo dos alimentos industrializados. Então, hoje nós estamos fazendo um caminho de volta. Adoecemos tantos, estamos com tantas doenças e obesidade. A obesidade é a maior demonstração que o ser humano está desnutrido. Então, hoje falar em desnutrição é olhar a população e entender que ela está inchada. Porque toda vez que você coloca veneno no seu corpo, o corpo se defende diluindo. Às vezes a obesidade ela é inchamento, entre aspas, dessas pessoas. Exatamente. Por isso que quando a gente orienta, olha, vamos zerar leite, glúten, álcool, eles não emagrecem, mas eles murcham, eles desinflamam.
E isso dá a sensação de que a gente está fazendo dieta restritiva. Não é. É simplesmente assim, mudar. Use uma farinha sem glúten, e mesmo que seja sem glúten ou sem leite, coma menos produtos prontos, né? Como bolachas, macarrões, pães. Então, assim, ver o Gustavo saudável, eu entendo que eu contribuí para isso também, né, Gustavo? Porque... Já há muito tempo. Aliás, há muitos anos, há décadas, ela fala, olha, se tem um rótulo, já não é alimento original, né? Se tem que explicar o que tem ali, já tem coisa errada. É porque tem química, né? Porque tem química. E tudo que tem uma química e tem marcas e patentes é algo que seu organismo, seu fígado vai ter que trabalhar muito para tirar aquilo do seu organismo. E isso hoje em dia está sendo largamente refletida na saúde mental, tanto das nossas crianças como dos nossos adultos, como dos nossos senhores, né, nossos idosos. Então eu acho que nós precisamos dar um passinho para trás, reavaliar a nossa alimentação. Por quê? Porque o preço das escolhas, a gente sempre fala isso e começamos até uma websérie falando o preço das escolhas, porque se você hoje escolher ficar no gostosinho, né, naquela comida, no lanche, na pizza, na lasanha... Fofinho. No gostoso e no fofinho, exato. Você vai ter um preço daqui a 20 anos. E é um preço, muitas vezes, que não tem um retorno, né? A gente diz, tudo se regenera, tá, mas o cérebro, o sistema nervoso central, ele não tem essa capacidade tão maravilhosa como o restante do corpo. Então você vê hoje pessoas riquíssimas de conhecimento e dinheiro financeiramente, mas elas não têm o comandante que é o cérebro. Então, de que adianta eu viver uma vida inteira trabalhando, né, adquirindo bens e conhecimento, se eu não tenho depois como gerir isso? Sim. E aí aparece esse monte de, não estou falando contra, mas é uma necessidade de hoje, as clínicas especializadas em cuidar de pessoas com Alzheimer, com Parkinson, o que sejam. Então, muitas dessas doenças são consequência do estilo de vida. É uma consequência dessa alimentação diária e contínua e do achismo de achar que a gente pode comer de qualquer jeito, ficar somente no gostoso. E hoje essa enxurrada também, Gustavo, de métodos, né? Sempre teve, mas sempre teve algum método que faria você continuar comendo igual você come, errado, e você ia engordar, mas eles iam te dar uma cirurgia, um remédio para você emagrecer. Normalmente eles terceirizam a Isso. solução. A pessoa não faz a parte dela, mas ela terceiriza para um médico, para um medicamento, a solução do problema, mais ou menos isso. Sempre foi assim, né? E eu acho que continua. Por isso que eu, médica cirurgiã plástica como especialidade, hoje eu não opero mais, como eu já fiz muita cirurgia quando eu não sabia, mas hoje eu dou para o meu paciente a responsabilidade dos resultados dele. E não simplesmente, eu tenho um dinheiro, ou eu vou financiar essa cirurgia plástica e eu vou resolver o meu problema aparentemente. Né? Então, assim, aparentemente você está saudável, bonito, mas no seu íntimo, você sozinho, na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, você está triste, você está ruim. Tanto que os remédios hoje para emagrecer, qual que é a maior característica do ser humano? Ele fica triste. Murcho. O murcho, ele até gosta, mas a tristeza que vem junto com esse murcho de ânimo. Murcho de ânimo. É um preço muito caro. Sim. É caro a substância, né? E é caro esse preço que vai ser cobrado daqui 15, 20 anos, com certeza. Você já defende há muitos anos todas essas informações, enfim, esses conhecimentos, mas assim, se a gente for avaliar a pandemia, sim, o que mudou principalmente no comportamento das pessoas? Eu tenho a impressão assim que as pessoas, de alguma forma, tiveram uma noção um pouquinho melhor da necessidade da saúde, verdade, da imunidade, da imunidade, do sistema imunológico, exatamente. Teve essa consequência boa da pandemia? Com certeza. A pandemia, ela tem o lado bom, e tudo na vida tem um lado bom. Vamos olhar para ele. Então, chegou um momento de uma pandemia onde o nosso sistema imunológico, as nossas defesas pararam de serem terceirizadas. Viraram notícia. Exato. Então, assim, se você tem sua imunidade, e só para lembrar, gente, Deus colocou 80% das nossas defesas imunológicas no intestino.
elas são produzidas a nível de medula óssea, né? Dentro do osso, no tutano do osso, mas elas estão localizadas 80% no nosso intestino. Por quê? Porque através da alimentação é que nós adquirimos os patógenos, as coisas ruins. Então, se você pensar que se você estimular esse 80% desse sistema imunológico, você não precisa ter medo, você não precisa correr para médicos ou lugares que você vai comprar a sua imunidade. Então, sem dúvida, foi um momento onde quem tinha imunidade permaneceu e quem não tinha, e tinha as comorbidades. Ter comorbidades, quer dizer, tem pressão alta, tem diabetes, tem doenças associadas a um estilo de vida, uma alimentação errada, e aí não tem sistema imunológico intestinal, e vai sucumbir perante uma exposição maior, né, a um ataque, por exemplo. Aliás, já desde essa época que a gente vem falando aqui, há muitos anos, ela fala da importância do intestino. É isso que controla a imunidade, a saúde da pessoa, muito vem daí. Sim, se a gente pensar muito da década de 1900, nós já sabíamos que ele é responsável pela absorção de nutrientes. Então, por isso que eu tenho... Não importa se eu como orgânico e muitas verduras, legumes e frutas, mas se eu ainda como álcool, como muito açúcar, como muita farinha, eu não vou ter essa absorção. Eu vou ter o nutriente, mas eu não vou absorver, vou jogar para o meu cocô. Entendi. Então, ele tem uma função de absorção. Ele tem 80% do sistema imunológico. Aí descobrimos que esse intestino é um sistema nervoso intestinal, entérico. Ele é tão numeroso em número de neurônios como a medula espinhal. Então, quando você tem dor na coluna, é porque o seu sistema nervoso está perturbado. Mas se ele também está perturbado, o seu intestino também está afetado. Então, esse sistema nervoso entérico sofre depois. Aí chegamos no ano 2000, então há 26 anos nós sabemos que além desses neurônios no intestino, nós temos uma microbiota, que seria uma população de bactérias boas e ruins. Aí parece uma parábola que você pode alimentar o seu cachorro bom ou o seu cachorro ruim, o seu lado positivo ou negativo. Você pode alimentar as suas bactérias boas que vão modular, frequenciar o seu sistema imunológico para uma defesa boa, vão modular, frequenciar a produção de 90% de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, pelo menos 95% da histamina, que além de ser o neurotransmissor, também é uma substância alergênica. Então, hoje nós temos muitas pessoas alérgicas porque o intestino está produzindo em excesso uma substância chamada histamina. E aí tem no mercado várias outras substâncias chamadas antihistamínicos, que a pessoa toma para não ter o sintoma, mas ela não trata o intestino dela. Ela não para de alimentar o problema, Exatamente. Mas compra um remédio para solucionar esse problema. Isso, infelizmente, essa é o pensamento. E aí também veio que nós descobrimos um nervo chamado nervo vago, que viver é algo extremamente duro, né? Viver na Terra, ser humano, é algo que a gente vive o tempo todo em alerta. Você estava em alerta para saber se a Kátia ia chegar. Meu Deus, se ela veio ou não veio. Será que ela vem? É o trânsito, é um monte de coisa, gente. Tá, então esse alerta. Kátia chegou. Então, chegou, tá tudo bem, a gente ativaria um sistema chamado parasimpático. O simpático é o alerta e o parasimpático é relaxa. Deu tudo certo, já começamos a entrevista. Sim. Beleza. E se descobriu que esse nervo vago, que vem 90% das informações de que está tudo bem no seu organismo, vem do intestino. Então, simpático vem do cérebro, vem da pele, vem de todo o nosso sistema. Alerta. E o sistema que diz para você ficar tranquilo, fique em paz, está tudo bem, vem do seu intestino. Agora, ele virá do seu intestino se você mantiver as bactérias boas e essa mucosa não inflamada. Aí a gente entra. Tá, mas quem inflama essa mucosa? A farinha de trigo, o glúten, que é uma proteína extremamente grande que o estômago não consegue digerir, e o intestino não consegue quebrar nem absorver. E aí ele fica ali naquela posição de inflamar a mucosa. E aí o glúten, as proteínas do leite, não é a lactose é um açúcar que nós não temos, tem pessoas que têm problema com ele, mas não é
usar produtos free lactose. Sim. Não, é usar sem leite. É leite vegetal, no máximo, se você for usar. No caso, a manteiga é a única coisa boa que dá para ser utilizada, mas essa proteína do leite, também como a proteína do glúten, elas não conseguem ser digeridas. E tudo que não é digerido vira comida para fungo. E toda vez que você alimenta fungo, você pensa na cândida, né? Você pensa nesse sistema de alta produção de histamina, você se torna mais alérgico a tudo, tá sempre com o nariz escorrendo, tá com rinite, sinusite, tá sempre com alguma coisa it, e não entende que vem do seu estilo de vida, dessa farinha de trigo, desse glúten. E aí, no final de semana, a pessoa acha que tomar álcool é uma coisa natural, relaxante, social. Não é social, né? Doutora Kátia Haranaka está aqui conosco hoje, trazendo sempre assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, enfim. E que eu acho que, assim, a saúde, muitas vezes, de uma forma global, assim, ela é muito mais simples, entre aspas, de entender quando você olha as causas originária dos problemas, enfim, eu acho que há muito tempo ela defende tudo isso. Sim. E cada vez mais se faz verdade, a gente vem tendo certeza de que realmente é assim que funciona. Eu vou fazer a primeira parada aqui com a doutora Kátia. Na sequência a gente volta com muito mais. Nossa, tem um assunto aqui de saúde, dá para ficar até amanhã aqui. Mas ela vai ter que voltar mais porque assuntos não faltam. Então não saiam daí, circuito fechado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista de variedades, e acompanha o dia a dia da nossa região metropolitana de Campinas. Antes de nós retomarmos a conversa aqui com a doutora Kátia Haranaka, que está aqui no estúdio conosco, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Doutora Kátia Haranaka conosco hoje aqui no programa, estamos falando de saúde. Isso é para você que está escutando aí, porque duvido que não seja, mas a gente tem assuntos muito legais. Doutora, a gente tem falado aqui, enfim, a alimentação sempre tem um papel central na saúde, no peso, inclusive na disposição. E essas escolhas erradas, cada vez mais, como falamos no começo, cobram um preço alto, né? Muitas das doenças que a longevidade tem aumentado, as pessoas têm vivido muito mais, né, com relação à quantidade de anos, mas nem sempre viver mais quer dizer viver melhor, né? Mas quem quer viver melhor?
A partir dos 60 tem que implantar até os 60, é mais ou menos isso. Implantar o quanto antes, né? De verdade seria isso. Mas mesmo que você tenha seus 70 anos, se você começar agora a construir o seu patrimônio, que se chama saúde, isso vai fazer uma diferença muito grande para daqui 20 anos. Imediatamente você se sente melhor, mais disposto, mas para 20 anos, sem dúvida alguma. Então, sempre pensar nos pilares do envelhecer jovem, de envelhecer com saúde. A alimentação, ela é a base do dia a dia de todo mundo. Então, você esconde do médico, da sociedade, mas você não esconde de você. Então, é consciência naquilo que você está comendo. Né? Nós também temos o pilar atividade física, que é algo que todo mundo sabe, mas nem todo mundo pratica. Sim. Mesmo que a gente não goste, tem que fazer. E é uma proposta, né? Eu tenho essa proposta e é uma obrigação, não sei como você está, Gustavo, mas se a partir dos 60 anos, teria que ser uma atividade física diária. Diária é o ideal. A partir dos 60 anos. Como eu não cheguei nos 60, eu estou nos 58, eu faço 3 vezes por semana. Mas se você chegou... Eu estou mais ou menos por aí. Mais ou menos junto, né, Gustavo? Mas precisa fazer. Não é algo que eu goste, mas precisa fazer. Porque nós perdemos músculo. Então, o preço da sarcopenia, da mesma forma que a gente tem osteoporose, né, principalmente a mulher, porque perde o hormônio estradiol quando para de ovular, a perda de músculo também ela acontece. Então, nós não fazemos atividade física para ficar maromba, para ficar musculoso, mas para não perder tanto. A mobilidade, sim, a força, né? Força. Quer dizer, o simples fato da mulher ir no banheiro e fazer um xixi sem sentar no vaso é tipo um agachamento. Sim. E para ela fazer isso, ela precisa dessa musculatura. Né? Pensar também na reposição de hormônios. Hoje, graças à tecnologia química, sintética, nós conseguimos, através da estrutura molecular de um inhame, de um vegetal chamado inhame, uma leguminosa, e um tubérculo, inhame, e o cará selvagem, ter a estrutura de um estradiol, de uma testosterona. Então, nem toda a testosterona é a testosterona, tudo tem nome e sobrenome, é o anabolizante. Então, a gente tem conceitos errados sobre que o hormônio faz mal, o hormônio dá êmbolos, infarta. Não, não é. Tem aqueles que fazem isso, que são os anabolizantes, as coisas compradas em farmácias que são estranhas ao corpo, e tem aquelas que têm uma estrutura molecular, um sistema de chave e fechadura que encaixa muito bem, é igual e vem da natureza da terra para a gente poder usar. Então, assim, eu utilizo em mim os hormônios bioidênticos transdérmicos, seja estradiol, progesterona, estriol e testosterona. Utilizo nos meus pacientes homens também. Aí os homens vão utilizar simplesmente a testosterona e a progesterona, porque o homem também precisa de uma pequena dose de progesterona, porque o cérebro utiliza a progesterona para produzir um neurotransmissor chamado GABA, que te dá relaxamento, faz você dormir, faz você ficar tranquilo. Então, quando o homem só usa a testosterona e não usa a progesterona, ele começa a ter problemas, né? A gente fala que ele fica gaga, porque ele fica forte, tem até uma musculatura interessante, mas ele não entende para que aquilo serve. Então, sim, existe uma ciência por detrás da reposição hormonal com os hormônios bioidênticos. Os bioidênticos é que vem da natureza, do inhame e do cará selvagem, e isso vai fazer com que a gente envelheça numa velocidade e numa energia semelhante a uma pessoa de 30 anos. Sim. Não dá para reverter abaixo de 30, mas até os 30 anos nós conseguimos ter esse referencial de saúde. Então, é por isso que a alimentação é maravilhosa, né, atividade física, mas eu preciso envelhecer e eu preciso ter uma suplementação, uma reposição desses hormônios. Caso contrário, por melhor que seja a minha alimentação e minha atividade física, eu vou definhar, eu não vou ter, porque hormônio significa humor. E para você ter uma vida longeva e feliz, você precisa ter esse humor que vem dos nossos hormônios, seja dos sexuais, né, testosterona, estradiol, progesterona, seja de um hormônio chamado cortisol, porque nós vivemos uma vida estressante, e aí a gente usa muito esse cortisol, que é o hormônio que sabe como utilizar a nossa glicose para a gente viver uma vida tranquila, a nossa gordura, e quando a gente não tem esse hormônio cortisol, porque a gente já usou demais, a gente começa a acumular gordura e perder músculo, e ter a resistência insulínica.
Então, muitas vezes, a diabetes, a resistência insulínica, a obesidade, ela está relacionada a uma deficiência desse grande hormônio maravilhoso que a nossa adrenal produz, mas que, por uma vida desregrada, que a gente não sabia, a gente usou tanto que a gente não tem mais. Então, a medicina só fala de hiper, mas já foi hiper no momento. Agora a gente está com hipo, com falta. E a falta do cortisol faz com que você fique irritado. Aquela pessoa que está sempre brigando com qualquer coisa, ela não tem disposição de começar um novo trabalho. Ela fala, não, eu vou ficar só na minha caixinha porque eu estou seguro, eu já conheço. Eu não quero fazer novos negócios, abrir outras empresas, porque eu não tenho a energia de sair da caverna e ir procurar novas aventuras. Então, o cortisol, sem dúvida nenhuma, para mim, ele é o hormônio que está fazendo com que as pessoas deixem de querer ser prósperas ou querer ser diferente, fazer aquilo que as deixaria alegre. Sim. Então, começar um novo negócio aos 90 anos, isso é a presença de cortisol, isso é a presença de testosterona. Mas nós temos essa condição hoje. Por isso que o que era de antigamente, a gente evoluiu. E estudar é isso que eu faço. Eu, Kátia, estudo, eu pratico em mim e eu ensino para as pessoas. Esses são os nossos canais que a gente, hoje em dia, Gustavo, ele cresceu muito, né? Da nossa época da televisão para cá. Nossa, você tem um canal hoje no YouTube imenso, grande. Gigantesco. Com Instagram também. Com Instagram, TikTok, todo o conteúdo está espalhado nas plataformas digitais e ela passa... Sim. Frequentemente lá informações pro dia a dia de todos podem acompanhar. A gente faz sequência, né, para todo mundo. O YouTube, principalmente, a gente tem uma sequência de aulas. Tem uma websérie que nós começamos agora, O Preço das Escolhas, que ou você muda agora ou você vai pagar daqui 20 anos. Nós temos uma websérie só para mulheres. Por que mulheres sofrem mais? Né? Não que os homens não sofram, eles sofrem diferentemente. Mas a mulher, só por ela ter o ovário, um útero, ela já tem uma diferença em relação a todos os homens, porque a gente vive numa oscilação hormonal. Então, o problema de intestino preso, o problema do humor diferente, da TPM, quer dizer, do sangramento mensal, tudo isso vai fazer com que, se você estudar, se você entender, seguir as nossas aulas, porque são aulas mesmo. Sim, sim. Né? Não dá numa entrevista eu dizer tudo, mas dá sim para você sentar, pegar seu caderno e começar a se entender. Então, quando a pessoa ela compreende o que está acontecendo com ela fica sem medo e ela vai procurar uma ajuda mais especializada. Por quê? Todos os médicos entendem e estudam? Infelizmente, não. Eles não estudam. Doutora Kátia Haranack esteve conosco aqui, enfim, eu queria agradecer a presença dela. Mais informações vocês podem buscar nas mídias sociais, no YouTube, doutora Kátia Haranack, tem aulas, tem conteúdo de qualidade, enfim, eu acho muito importante. Muitos amigos, minha tia falou, a Kátia vai lá amanhã, enfim, pois todo legal. mundo acompanha o trabalho dela, isso é muito legal. E vamos marcar uma próxima o mais rápido possível. Johnny, se vira aí, vê a agenda dela aí. Agora que eu conheci vocês aqui, tá maravilhoso, vou voltar. Doutora Kátia Haranack esteve conosco. Não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.
volta, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, e nesse finalzinho de programa eu gostaria de lembrar que a Blue Lord, há mais de 10 anos, é referência em moda masculina. Ela oferece um guarda-roupa completo para o homem, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Aproveite agora, o Dia dos Pais está chegando, a hora é essa, e visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas, que está inclusive com uma campanha muito legal para o Dia dos Pais. Escolha o presente ideal e viva uma experiência nesse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E eu, claro, queria aproveitar e cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. Começo por Marcelo Orlandi, grande abraço, muito obrigado sempre, um grande amigo. Luiz Ceará, grande Ceará, parabéns para ele também, aniversariante. Rodrigo Rivelino, também lá de Vinhedo, um grande abraço para você, parabéns. Wagner Oliveira, lá de Indaiatuba, também aniversariante, um grande abraço, estaremos juntos. Dani Cury, Daniela Cury, um beijo pra você também, parabéns. Flávio Bauer, lá da Bauer, também aniversariante da semana. Rony Viana está comigo há 29 anos, também aniversariante nessa semana, parabéns, grande abraço. Paula Pila, beijo pra você, aniversariante. Arthur Goodwin, olha quanta gente. Antônio Fraga e Paulo Mazuco são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, e os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera aberta, Edson Freitas na mesa de som. Sim, ele mesmo está aqui conosco. Alan Zanelato na direção de imagens, muito obrigado. Johnny está aqui da equipe da doutora Kátia Haranaka, também o Enzo, grande abraço. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.